Bom, vamos dar continuidade aqui então. Agora nós vamos falar de dois tipos principais de resistência bacteriana, que seria a AMP-C, que é uma beta-lactamase indutível, e a ESBL, que é uma beta-lactamase adquirida. Então, a discoaproximação nós utilizamos, tá, para fazer esse teste basicamente três características de disco. Nós utilizamos cefalosporinas de terceira geração, tá? Por isso que eu dei a aula passada relacionada às gerações das cefalosporinas, as classes dos antibióticos, para vocês entenderem, tá? Nós precisamos também de um antibiótico que contenha um inibidor de beta-lactamase, tá? Que seria ele amoxicilina associado a clavulanato, tá? E depois nós teríamos que ter um antibiótico que induz a produção de beta-lactamase. Pode falar. Então, para fazer o teste de resistência, estudo de resistência ESBL e AMP-C, um dos testes, tá? Hoje existem vários testes, mas através da discoaproximação, nós precisamos ter, tá, os discos que nós vamos testar a resistência, que são as cefalosporinas de terceira geração. Depois, nós vamos ter o disco que ele serve para testar a ESBL, que seria um antibiótico associado a um inibidor de beta-lactamase. Isso, amoxicilina e ácido clavulânico. Inibidor de beta-lactamase. E depois nós teríamos que ter um antibiótico com alto potencial de indução para a formação de beta-lactamase, que seria a cefoxitina, tá? Que é uma cefamicina. Cefamicina. E nós iremos dispor ela na placa nessa conformação aqui, tá? Então, neste local aqui onde eu estou colocando o mouse, seria o disco de amoxicilina e ácido clavulânico. Anota aí no slide de vocês. Nessa posição aqui, ó, seria o disco de amoxicilina e ácido clavulânico, tá? Esses três discos que estão aqui em volta dele, nessa distância de 2 centímetros, seriam cefalosporinas de terceira geração. Aí são três que eu coloco, tá? Eu coloco a cefotaxima, ceftriaxona e ceftazidima. Não precisa pôr o nome delas, não. Depois vocês pesquisam aí. Cefalosporinas de terceira geração. Isso que é importante para mim, que vocês aprendam nesse primeiro momento. Ceftriaxona, cefotaxima e ceftazidima. CTX. CTX e a ceftazidima é CAZ. Mas sempre vai ser a cefalosporina de terceira geração? Isso, a gente vai fazer o teste da SBL com um antibiótico que contém inibidor de beta-lactamase, no caso amoxicilina e ácido clavulânico, mais um antibiótico que seria uma cefalosporina de terceira geração. A reação seria entre os dois, basicamente. Tá? Porém, nessa proposta que eu fiz aqui, isso aqui foi meu estudo, meu TCC. Tá? Eu fiz sobre resistência bacteriana. Só que isso aí foi em 2010, então muita coisa mudou. Mas foram essas mesmas fotos que estavam no meu trabalho. Qual que é a outra cefalosporina? É a do meio ou a de cima? Essa aqui é cefalosporina, cefalosporina, cefalosporina. Essas que estão a 2 centímetros do disco central aqui. Tá? Agora, aqui em cima, eu coloquei um outro antibiótico. Aqui em cima, o antibiótico é a cefoxitina.
que é um antibiótico com alto poder de indução à formação de beta-lactamase. Então, nessa placa aqui, nós vamos conseguir fazer o estudo de 2 tipos de resistência bacteriana. Seria a resistência AMP-C, tá? Que é a resistência indutível, e a resistência ESBL, que é a resistência adquirida. Tá certo? Mas aí depois eu vou mostrar para vocês o pulo do gato, que você consegue fazer o estudo da resistência junto com o antibiograma normalmente, se você colocar disquinho a disquinho. Tá bom? Então essa seria a estrutura básica, tá? Para você fazer o estudo da resistência. Alguma dúvida? Cefamicina. A cefoxitina, ela é da classe das cefamicinas, tá? Ela que é um indutor. Então, aqui, o que a gente vai ver? Aqui nós vamos ver uma reação do tipo ESBL. O que primeiro significa ESBL? Beta-lactamase de espectro estendido, tá? As principais bactérias que produzem essa beta-lactamase, principais gêneros, é o gênero Klebsiella, Proteus e Escherichia coli. Tá certo? Como você vai saber se a bactéria produz essa enzima? Como que você vai ter a indicação na placa que essa bactéria ocorre essa enzima? Quando você colocar o inibidor de beta-lactamase de frente a uma cefalosporina de terceira geração. Olha aqui o que acontece, gente. Tá vendo que na parte aonde o antibiótico se difunde em todas as direções. Aonde eles encontraram, o que aconteceu? Uma reação sinérgica. Aqui não está maior do que aqui atrás? Não abriu? Por quê? Porque o inibidor de beta-lactamase encontrou a ESBL e inibiu ela. Entenderam? Então ocorre essa reação de sinergismo. Certo? Porém, mesmo que esse halo aqui seja considerado sensível, quando vocês vê essa reação aqui, você tem que considerar resistente. Aí que está a parte de interpretação. Porque só deu esse halo grandão aqui por causa que teve uma reação sinérgica. Mas e o do ladinho? Então, você não conta. Você desconsidera? Desconsidera. Então, se acontecer sinergia... Mas tem que ser com um inibidor de beta-lactamase frente a uma cefalosporina de terceira geração a uma distância de 2 centímetros. Bem específico. Entendeu? Precisa saber que é exatamente isso, 2 centímetros. Nossa, mas ele tem milimetral. Não, eu não faço isso, não. Eu preciso que vocês saibam o fundamento. O que é o fundamento? É que o inibidor da beta-lactamase vai encontrar a enzima SBL e vai causar uma reação sinérgica entre os discos com o inibidor e a cefalosporina. Isso que eu preciso que vocês saibam o fundamento. O fundamento do teste da SBL é que quando o antibiótico que contém o inibidor de beta-lactamase se difunde, até falhou a voz agora, se difunde em direção ao antibiótico revelador, no caso a cefalosporina de terceira geração. A cefalosporina vai ser uma cefalosporina de terceira geração. Ocorrerá frente a frente
uma reação de sinergismo. Podendo ser evidenciado, vou colocar bem explicadinho para vocês, podendo ser evidenciado pelo aumento do halo dos antibióticos em sobreposição. Aí coloquem uma coisa importante. Estes antibióticos deverão ser considerados resistentes. Olha aqui essas placas aqui, olha que legal. Aqui, ó, nessa placa aqui, a gente pode ver, tá? Um antibiótico contendo inibidor de beta-lactamase e outro antibiótico que não contém inibidor de beta-lactamase. O que aconteceu? Difundiu para cá, olha aqui que ocorreu. Essa zona aqui, que é uma zona de sinergismo. Olha aqui, atrás do antibiótico você vê que não abriu o halo. Na maioria das vezes vai acontecer isso. Até no slide anterior, você vê aqui, ó, que o halo aqui atrás é pequenininho e na frente é grandão. Ele abre como se fosse um megafone. Mas agora a pergunta mais importante da aula. Só serve que essa bactéria aqui, a gente só vai fazer ele quando tiver essa bactéria aqui? Não, qualquer bactéria gram-negativa ela pode fazer a ESBL. Isso aí ela vai servir como uma triagem para bactérias que produzem ESBL. Entendeu? O que acontece? Se você não faz isso aqui, na prática, vamos ver na prática clínica, você coloca os disquinhos aleatoriamente assim. Você não coloca o teste. Aí, se eles estão separados, um vai dar resistente, outro vai dar sensível, você vai deixar de ver essa reação. Às vezes você está soltando um antibiótico sensível, se tivesse perto, ele ia identificar, através dessa zona de sinergismo, que ele possivelmente é um SBL, então você teria que soltar como resistente. Aí o médico prescreve e a bactéria é resistente ao antibiótico. Aquilo que eu falei, nem sempre o que é sensível na placa é sensível na pessoa. Nossa, agora eu entendi. Então, isso que a gente está fazendo agora é verificando, Interpretando, se é uma SBL. justamente. Ah, tá, gente. Meu Deus. Eu achei que SBL era o nome da técnica. Não, SBL é o tipo de resistência que essas bactérias podem apresentar, que é uma resistência muito comum. Entendeu? E que a maioria pode escrever, a maioria dos laboratórios não identifica. Aí o que acontece? Muitas vezes o médico prescreve aquele antibiótico e o paciente não tem melhora. Aí tem que voltar lá 3 dias depois para mudar o antibiótico. Entendeu? Aê, galera! Tá vendo? Por isso que é importante a aula presencial. A aula presencial é outra coisa. Mas eu ia te encher o saco da mesma forma que você. Não, isso aí, tá certo. Aqui, ó, mesma coisa, olha aqui, ó. Tô te dando vários exemplos de como a placa pode formar. Você viu que não é só de um jeito que dá, né? Aqui, ó. Por exemplo, tem esse primeiro jeito aqui, que deu aqui pertinho, certo? Aí, ó, tem esse aqui, ó, que formou como se fosse aqui ficou bem caracterizado mesmo, que é resistente, e formou só na área de difusão aqui, tá? Aqui, ó, isso aqui é chamado Ghost Zone. Ghost Zone, zona fantasma. Porque mesmo, tá vendo, um antibiótico dando totalmente resistente aqui nessa zona central aqui, foi justamente aonde um pouquinho do antibiótico desse encontrou esse aqui, ó, apareceu uma zona de sensibilidade, onde a bactéria não conseguiu. Por quê? Porque o inibidor de beta-lactamase teve um sinergismo junto à cefalosporina. Tá certo?
Aqui, mesma coisa, ó, Ghost Zone. Aqui, mesma coisa, Ghost Zone. Olha, 3 Ghost Zones diferentes. Essa cefalosporina é um medicamento? É um medicamento. É um medicamento que a gente toma. Aí você não pode... Por exemplo, esse aqui, ó, deu isso aqui, talvez o halo desse aqui, se eu tivesse com um papelzinho na mão, desse medicamento aqui, talvez fosse considerado sensível. Mas por ele ter dado essa Ghost Zone aqui, eu sei que ele é afetado pela beta-lactamase. Então, seria contraindicado eu tomar ele. Entendeu? Então, o laboratório que deveria liberar no antibiograma que esse antibiótico é resistente. Entendeu? Justamente. Isso. Se tiver sinergia, é SBL. Entendeu? E libera resistente. Mas se vocês souberem aquele fundamento que eu falei, aquilo lá é essencial para vocês aprenderem essa parte aqui. Entendeu? Porque a técnica depois em si é fácil. A questão é o fundamento da técnica. Aqui, ó, essa é muito legal, ó. Aqui, essa em todas as 3 cefalosporinas aqui deu uma área de sinergismo bem grande, ó. Tá vendo? Tenta identificar, olha aqui, ó, a ceftazidima, ó. Se eu fosse ver ela sozinha, se ela tivesse sozinha, longe dessa aqui, possivelmente soltaria ela sensível. Não é verdade? Não deu um halo grandão? Possivelmente eu ia medir esse halo aqui sensível, mas olha aqui, ó, a zona de sinergismo que deu aqui, ó. Então ela é afetada, né? Ela sofreu sinergismo. Aqui, ó, talvez eu soltaria resistente mesmo, porque aqui atrás eu vejo que ela está resistente. Aqui está mais ou menos, está meio intermediário, mas por ter a zona de sinergismo, então todas foram. Então essa aqui é uma bactéria produtora de SBL. Ela possivelmente iria causar uma falha terapêutica. Aqui no antibiograma. Olha para você ver, esse antibiograma aqui resistente a quase tudo, né? Todos os disquinhos, e na área onde os disquinhos se comunicaram, resistente. Não é complicado. Se você entender o fundamento, torna-se fácil. Por isso que eu sou a favor de ensinar o fundamento e não decoreba. Aí, ó. Lembra aquele esqueleto que a gente montou? A gente monta ele na placa e depois coloca os outros discos. Então, você vai ter um antibiograma e, ao mesmo tempo, você vai ter o estudo da resistência. Entendeu? Você não precisa fazer uma placa para você estudar a resistência e depois uma placa para você fazer um antibiograma. E esse que foi justamente o meu TCC na pós-graduação. É colocar uma prova, colocar as provas de resistência em estudo juntamente com o antibiograma. Aí como que a gente reporta? Tá? Aí a gente deve reportar no laudo lá que a bactéria sugere a produção de beta-lactamase do tipo ESBL. Tá? Aí tem aqui aquilo que eu falei, tudo deve ser considerado resistente então. Tá? E qual que é o tratamento de escolha? Aí são outros antibióticos de outras classes que tem uma resistência a essa beta-lactamase ESBL. E a principal classe de escolha seria os carbapenêmicos, tá? Quando a bactéria é essa. Ou então tem esse antibiótico aqui que é bastante eficaz também, piperacilina tazobactam. Tá bom? Agora nós vamos para a resistência do tipo AMP-C. Agora é um outro tipo de resistência. Agora a gente vai ver a resistência indutível, que é a AMP-C, tá? E essa resistência é de um grupo específico de bactérias, principalmente o grupo CESP, tá? Essa sigla aqui é para facilitar Citrobacter, C de Citrobacter, E de Enterobacter,
S de serrátia e P de providência. Certo? Aí, como que a gente vê? Lembra que naquela primeira slide lá que eu coloquei a distância, aquele último disquinho lá de cima, que era cefoxitina, ele que vai ser o disco responsável pela indução, tá? Então, quando você coloca a cefoxitina, essa bactéria, se ela tiver um gene indutível, ela vai demonstrar uma resistência gradual. Ela demonstrando uma resistência gradual, não vai ter uma zona de sinergismo, vai ter, ao contrário, uma zona de achatamento do disco. Tá? Então, a gente vê aqui, ó. Tá vendo que o disco está redondinho aqui? Aqui ele ficou chato? Achatou? Então, aqui, ó, cefoxitina, não teve sinergismo. Mas o disco era para ter feito isso aqui, ó. Era para ter seguido um formato de um círculo aqui. E ele simplesmente se achatou. Por quê? Porque esse disco aqui induziu a resistência. Tá? Aqui atrás acho que tem uma figura mais... Aqui, ó para você ver. Tá vendo? Achatamento. Indutível. Induzível ou indutível? Por indução, indução. Justamente. Induz a proliferação das beta-lactamases que estão geneticamente implícitas no germe. Então, como que a gente reporta? Cepa bacteriana sugere a produção de beta-lactamases do tipo AMP-C. Tá? Como que ela se comporta na placa? Qual que é o fundamento? Vamos colocar o fundamento para ficar legal, igual a... Qual que é o fundamento? O fundamento da resistência AMP-C é verificado ao se colocar em placa um antibiótico com alto poder de indução à produção crescente, poder de indução à produção crescente, isso, produção crescente de beta-lactamase latente em determinadas espécies bacterianas. Fazendo o que, né? O antibiótico revelador apresente uma área de achatamento de halo frente ao antibiótico indutor.
Ponto. Este deve ser considerado resistente, independente do tamanho do halo, tá? Formou achatamento, considera-se resistente, independente do tamanho do halo. Beleza? Como que nós devemos reportar isso no laudo? Então, nós reportamos no laudo. Da mesma forma lá que no SBL a gente verificou, se verificar isso no antibiograma, a gente reporta que cepa bacteriana sugere produção de beta-lactamase do tipo AMP-C. E dessa forma, a conduta... esses antibióticos que nós utilizamos como reveladores são cefalosporinas de terceira geração. Tá? E como a cefalosporina de terceira geração é mais potente que a de segunda e a de primeira geração, todas as cefalosporinas, inclusive de terceira e as anteriores, devem ser consideradas resistentes, independente do tamanho do halo. Entendeu? Então, todas as cefalosporinas de terceira geração para baixo deverão ser consideradas resistentes. E neste caso, a droga de escolha seria uma cefalosporina de quarta geração. Ela é resistente, ela supera a beta-lactamase AMP-C, tá? E esse antibiótico é conhecido como cefepime, que é uma cefalosporina de quarta geração. Que é a cefalosporina de quarta geração? Ela consegue se sobrepor à ação da beta-lactamase AMP-C. Ela ganha da beta-lactamase, trocando em miúdos. Ela é mais estável. Suporta, né, a beta-lactamase AMP-C. Aqui está um quadro comparativo, tá, com relação aos antibióticos, como que ele se comporta o SBL e o AMP-C, frente aos antibióticos inibidores, né, indutores, só para colocar aí, estudo de farmacologia mesmo. Detecção agora de carbapenemases. A carbapenemase é um outro tipo, tá, de resistência bacteriana, no qual é bem mais grave, tá? Ela geralmente está relacionado a germes hospitalares, mas também você encontra essa enzima agora em germes comunitários também, porque eles se difundiram, né? Conseguiram sair do ambiente hospitalar e como é um tipo de resistência adquirida, eles foram passando para outras bactérias o gene mediador da resistência, tá? Então, geralmente, qualquer enterobactéria pode produzir a carbapenemase. Porém, a que mais se expressa esse tipo de resistência seria a Klebsiella, tá? Que seria a bactéria campeã em relação a esse tipo de enzima que causa resistência. Então, qualquer enterobactéria fermentadora, tá, intermediária ou resistente aos antibióticos conhecidos como imipenem ou meropenem, que são antibióticos carbapenêmicos. Todos esses antibióticos aí eu falei insistentemente na aula passada, tá? Eu fui falando classe a classe, dei exemplos, tá? Falei os nomes, então tá lá na aula passada esses antibióticos aí. Então, está relacionado a pacientes internados ou pacientes que estiveram passagem pelo hospital. Então, a gente tem que fazer esse teste, tá? Principalmente se esses pacientes passaram por ventilação mecânica, cateterismo vesical prolongado, catéter central implantado.
são critérios de risco, né? Se esses pacientes passaram por esses procedimentos, a gente tem que testar esses antibióticos para ver se possui esse tipo de resistência, tá? A gente não deve testar o ertapenem, que também é um carbapenêmico, porque ele não é tão estável quanto o imipenem e o meropenem, tá? O melhor para testar é o meropenem. Meropenem. Então aqui, nós temos aqui um teste que é para ver se a bactéria ela é carbapenemase positivo. Então a gente tem aqui o imipenem sozinho, o imipenem associado a um inibidor de carbapenemase, tá? E aqui o imipenem associado ao EDTA, que é um quelante, tá? Então esse antibiótico aqui, esse primeiro, imipenem EDTA, é para ver se a bactéria era produtora de metalobeta-lactamase, tá? Se ela é produtora de metalobeta-lactamase, é um outro tipo de beta-lactamase, menos comum, que isso aí é mais para pesquisa, tá? Não entra muito na prática nossa, não. Mas o imipenem é um antibiótico bastante testado, tá? E aqui nós temos o imipenem isolado, tá? Que ele está resistente. E aqui um imipenem associado a uma substância que nem antibiótico é. É uma substância que tem uma ação contra a carbapenemase, que se chama PBA. Tá? Ela está aqui só para critérios de ensaio clínico, ela não é utilizada na clínica, tá? É uma substância tóxica. Só que é para a gente evidenciar. Então, o que acontece? O imipenem sozinho, ele se demonstrou resistente. Quando ele está associado a um inibidor de carbapenemase, olha o que aconteceu com o disco. O disco abriu o halo, então quer dizer que ele se tornou sensível. Então quer dizer que existia aqui uma carbapenemase. Então essa bactéria aqui, seja lá qual bactéria for, ela é produtora de carbapenemase. Tá bom? Mas aí se não é usual esse DTA, qual que usa? Não, na prática, o que acontece? Como a carbapenemase é uma coisa muito incomum fora de hospital, quando a gente está dentro de um laboratório e vê uma bactéria resistente a imipenem e meropenem, a gente já sugere. Tá bom? Hã? Quelante seria uma substância que sequestra metal, que eu falei lá no começo, entendeu? O EDTA, por exemplo, o EDTA ele é utilizado como anticoagulante porque ele sequestra o cálcio. Oi? O EDTA ele é uma substância quelante. E, no caso, a metalobeta-lactamase, ele procura sequestrar o metal. O EDTA, no tubinho ali, ele vai sequestrar o cálcio, tá? Que é um fator de coagulação, por isso que o sangue não coagula. Entendeu? Ele vai se unir, ele vai fazer o efeito quelante, ele vai quelar o cálcio, tá? E não vai deixar os fatores de coagulação desenvolver aquela cascata. Então, por isso que o sangue não coagula. Então, aqui, ele vai justamente sequestrar moléculas, tá? Evitando com que o disco, o antibiótico, tenha a sua ação, mas relacionada a moléculas metálicas, tá? Como relatar a suspeita de carbapenemase? Gente, na prática, os 3 que a gente mais usa, tá? AMP-C, ESBL e carbapenemase. Metalobeta-lactamase e... Qual que é o outro? Não, enterobactérias é uma classe, né? Beta-lactamase, resistência à clindamicina, a gente usa também, mas a metalobeta-lactamase é mais para pesquisa, isso aí não vou fazer nenhuma pergunta aberta relacionada a isso não, mas pode ser que caia ela lá numa múltipla escolha para compor a questão, tá? Mas saiba que ela exclui ela. A não ser que seja, exceto...
Metalobeta-lactamase. Então, aqui está as metalobeta-lactamases, tá? Isso aqui é mais relacionado à pesquisa, não tem muita aplicação prática, apesar de serem bactérias que potencialmente causam doenças no homem, mas a pesquisa dela é muito complicada. Teria que ser laboratório especializado em microbiologia para fazer isso, porque são discos caros, não é uma prática usual, tá? Mas aqui nós temos mais uma vez, tá vendo? É como se fosse o SBL, só que você faz, de vez de colocar aquele disquinho de amoxicilina ácido clavulânico, você coloca um quelante, tá? Que no caso é o EDTA, o disco de EDTA, que não tem efeito farmacológico nenhum, tá? Diga-se de passagem. O EDTA ele não serve como antibiótico. Como que a gente reporta? Cepa bacteriana sugere produção de beta-lactamase. Observações importantes nos laudos. Sempre que a gente tiver no grupo CESP, tá? Aquele grupo que eu falei lá. Citrobacter, Enterobacter, Serrate e Providência. Essas bactérias aqui, quase 100% delas produzem AMP-C. Então, seria interessante já liberar até uma observação. Cepa bacteriana pertencente ao grupo CESP com potencial para a produção de beta-lactamase do tipo AMP-C em níveis basais. Quer dizer, se você expõe essa bactéria a um antibiótico que induz, ela vai causar uma resistência e uma debilidade terapêutica. Tá bom? Enterobactérias, quando você tiver resistência de enterobactérias a carbapenêmicos, deve ser reportado. Cepa bacteriana sugere produção de carbapenemases, sendo necessárias confirmações por técnicas específicas. Hoje nem essas confirmações são muito utilizadas, tá? Como essas resistências se tornaram mais comuns, a gente evidencia ela, até o médico, se a gente fosse mandar para uma confirmação em um laboratório de apoio, o médico perderia muito tempo em medicar um paciente. Então a gente já sugere logo de cara, entendeu? Para o médico já tentar uma alternativa com um antibiótico mais forte. Bactérias não fermentadoras, como Pseudomonas acinetobacter, eles podem produzir esses tipos de resistência bacteriana, tá? SBL e AMP-C, só que eles têm múltiplos mecanismos de resistência, tá? Então não é adequado você liberar para eles que eles são SBL ou AMP-C. É mais fácil vocês liberar cepa multiresistente, porque ele tem múltiplos mecanismos de resistência, inclusive ele pode ter os dois mecanismos simultâneos. Geralmente essas duas. Tem mais bactérias também menos frequentes, como Stenotrophomonas maltophylla, que também é uma bactéria hospitalar, tá? Aqui a padronização dos disquinhos, tá vendo? Ó, vancomicina, esse é um disquinho de vancomicina, aí você vai ver o vidrinho dele, aqui tem a sigla e a concentração, tá? Aqui é um antibiograma proposto de urina, tá? Ambulatorial, para um paciente que não esteja internado, né? Ambulatorial, de enterobactérias. Então a gente propõe aqui que sejam utilizados esses antibióticos aqui. Por quê? Faz parte da primeira aula que eu falei. Qual que é o antibiótico ideal? Aquele que tem a via de administração adequada, o espectro de ação adequado. Depois vocês dão uma voltada lá na primeira aula para saber por que eu escolhi esses antibióticos aqui. Tá? Eles estão em sigla, mas é ampicilina, amoxicilina clavulanato, cefoxitina, cefazolina, ceftriaxona, sulfazotrin, tetraciclina, fosfomicina, gentamicina, ciprofloxacin, nitrofurantoína, norfloxacin. Tá? Então, são siglas, mas depois vocês acabam decorando. Aqui, enterobactérias em urina hospitalar. Aqui a gente dá uma maior atenção para antibióticos de administração parenteral, tá? Intramuscular ou endovenosa. Beleza?
Para o Staphylococcus, a gente tem que fazer o teste da indução, a clindamicina, que nada mais é do que você colocar a clindamicina de frente à eritromicina. Se ocorrer uma área de achatamento, tá? Aí você tem que considerar ambos os medicamentos resistentes, tá? Seria uma resistência induzível relacionada ao Staphylococcus. A clindamicina tem que estar de frente com a eritromicina. Eritromicina. Tá? Aí você vai verificar um tipo de resistência induzível para Staphylococcus. Isso é específico dessa bactéria, tá? Staphylococcus. Só o Staphylococcus que possui esse tipo de resistência. Aí vai fazer pela área de achatamento? Isso, aí faz uma área de achatamento entre a clindamicina e eritromicina, tá? Mas isso só quando vocês isolarem o Staphylococcus. Aí é obrigado a fazer para todos os Staphylococcus, tá? Aqui o antibiograma para Staphylococcus. A gente coloca ali justamente os dois primeiros antibióticos próximos um do outro, eritromicina e clindamicina, tá? Ele também é conhecido como D-teste, essa aproximação, tá? Então, muitas vezes pode ser até questão de concurso, tá? O que significa D-teste? Aí, às vezes, está lá na questão do concurso lá. É um teste de disco-aproximação entre os antibióticos eritromicina e clindamicina utilizado para Staphylococcus aureus. Tá? Então, são coisinhas que podem cair eventualmente em concurso. E pouquíssima gente, às vezes, vai acertar. Que não é comum. Tá vendo? Vocês vão lembrar de uma aula praticamente particular, né? Uma aula vou falar para você, vinha aquela sala com 60 alunos, um conversando no cantinho, outro conversando no cantinho, outro dormindo na frente, entendeu? Assim, a aula com poucas pessoas, acho que rende tão mais, tão... Nossa. Né? Eu dei aula aqui para a primeira turma de biomedicina, quase que não cabia numa sala. Tinha 60 e tantos alunos. Nossa. Agora aqui algumas figuras aqui para estudo final, tá? Perfil de sensibilidade a antibióticos de um isolamento de Staphylococcus MRSA, que é o Staphylococcus aureus meticilina resistente, tá? Esse é um tipo de Staphylococcus bastante resistente, que às vezes ele aparece e deve ser reportado. Quando o Staphylococcus é considerado MRSA, ele está resistente à oxacilina. Só que, na verdade, a gente não testa a oxacilina. A gente testa a cefoxitina, que equivale à oxacilina. Oxacilina. Oi? Oxacilina. Certo? Só que na prática laboratorial, a gente testa a oxacilina através do antibiótico cefoxitina. Por quê? Porque a oxacilina ela é muito instável no teste de disco, tá? De fusão de disco. Ela dá resultados não muito condizentes, tá? Ela varia muito os resultados dela. Tem uma variação muito grande no padrão de resultados. Aqui, ó, resistência à clindamicina, que bonitinho.
figurinha achatada ali. Esse é... Quase todos os Staphylococcus aureus possuem esse tipo de resistência, tá? Aí o que acontece? Se você colocar para Staphylococcus a clindamicina longe da eritromicina, o que ia acontecer? Não ia acontecer esse achatamento, você ia soltar a clindamicina sensível. Aí o médico, se ele receita a clindamicina sensível, não faz efeito. Aí a gente consegue... Seria interessante a gente conseguir montar uma placa tentando englobar tudo isso, entendeu? Não, mas o que acontece? Aquelas primeiras resistências que eu passei, elas não são aplicáveis no Staphylococcus. São resistências de bactérias gram-negativo. O Staphylococcus, por ser um coco gram-positivo, a resistência que você vai estudar nele vai ser essa aqui, a induzida pela clindamicina, e a resistência à oxacilina. Então, mas é montar o antibiograma do Staphylococcus assim, para meio que fazer tudo junto, entendeu? Bom. Assim, colocar os discos nessa ordem, porque você tem mais discos. Ah, sim, sim. Ah, não, na prática é isso mesmo que faz, entendeu? Você já monta um antibiograma colocando posicionamento, igual lá aquele antibiograma lá da resistência que eu mostrei lá para vocês do SBL. Você já monta o esqueleto da resistência, entendeu? Do estudo, aí depois você coloca os outros antibióticos que não vão ter essa resistência cruzada. Entendeu? É, bem mais fácil, é isso mesmo. Aqui tem um antibiograma para Pseudomonas, que é uma bactéria hospitalar. Aí não tem uma necessidade. Deixa eu só bater meu ponto virtual. Vocês querem fazer intervalo ou vamos direto para acabar mais cedo? Então, tá. Depois a gente vai fazer só um ensaio ali de inoculação. Pegar uns disquinhos ali, montar o esqueletinho, tá? Então aqui está os discos de Pseudomonas, como eu estava falando. O Pseudomonas não tem uma necessidade de colocar muitos discos, porque ele já tem uma resistência intrínseca muito grande a vários antibióticos. Então aqui você economiza uma placa. De vez de fazer uma placa grande, você pode montar o disquinho, o antibiograma Pseudomonas com esses discos aqui que são mais específicos em uma placa menor, tá? Mesma coisa para a Cinetobacter. Enterococcus também é um antibiótico, uma bactéria com muita resistência intrínseca. Então você pode optar por montar um antibiograma com menos discos. Tá vendo? Uma plaquinha pequena. Se você fizer uma marcação prévia para todos os estagiários que passam lá no laboratório, a gente fazia isso lá para eles, porque é difícil no começo você pegar certinho. A gente pegava a placa de antibiograma e fazia os pontinhos assim, você vai colocar um antibiótico em cima do pontinho, na hora que ele virava a placa, colocava para colocar na distância certa, senão colocava muito pertinho um disco do outro, né? Aí tem sobreposição, então a gente montava um esqueminha assim para ir guiando eles, né? Hoje a gente tem aqui os Polysense Discs, né, que são aqueles esquemas de disco já pronto. Nós já até fizemos aula aqui com ele. Nós vamos destruir um hoje para poder tirar os disquinhos, né, que a gente precisa. Aqui, o Polysense Disc da série urinária. Algumas características importantes de alguns discos que seriam a sensibilidade cruzada ou resistência cruzada também, tá? Então, por exemplo, a tetraciclina é um antibiótico que hoje praticamente não é utilizado, tá? Mas ele é um antibiótico padrão. Com ele, se você testar ele, você pode afirmar que os antibióticos da mesma classe, que é a minoxiclina e a doxiciclina, são sensíveis ou resistentes, tá? Ele possui resistência e sensibilidade cruzada. Mesma coisa com eritromicina, né? A eritromicina quase que não é utilizada hoje, mas se você só utilizar ela, você já tem
o resultado de azitromicina e claritromicina, que é muito mais utilizado. Vancomicina não se reporta resistente por método de discodifusão. Isso aqui é uma observação importante, porque quando você tem uma resistência à vancomicina, você tem que fazer, lembra que aquele slide que eu falei, a confirmação? A vancomicina é obrigatória a confirmação. Você não pode soltar uma vancomicina resistente por discodifusão, principalmente para estafilococcus, tá? Principalmente para estafilococcus. Na polimixina, é um antibiótico que qualquer halo formado pode ser reportado como sensível. Se abrir um halo de 1 milímetro, é sensível, tá? Muito forte. Muito efeito colateral também. É os antibióticos que têm mais efeito colateral a polimixina. Na aula passada eu falo bastante dela. Depois você dá uma olhadinha lá. Hã? Então, foi uma aula base, né? Mas tranquilo. Tá tudo lá, tá gravadinho, dá para entender de boa. Essa aqui seria mais prática mesmo, porque tem a necessidade de parar, explicar, mostrar, entendeu? Então essa aqui eu fiz questão de ser presencial, não é nem por causa da prática em si, porque a prática é bobeira dessa aula, mas a questão de estar aqui com vocês para explicar para vocês como que é, entendeu? Clindamicina sempre deve ser realizado o deteste, colocando próximo ao disco de eritromicina no caso de estafilococcus. Tá? Cefoxitina, quando testada, não necessita ser reportada sensível ou resistente, porque a cefoxitina não tem aplicação clínica. Tá? Ele é um antibiótico utilizado como indução, naquele teste lá de AMP-C, e ele é utilizado como marcador de oxacilina. Coloquem aí, cefoxitina não tem aplicação clínica, ele é utilizado como antibiótico de indução para AMP-C, ou como marcador para oxacilina. Continuando aqui, a clindamicina equivale à lincomicina, cefazolina equivale a cefalosporinas de primeira e segunda geração. Nitrofurantoína, piperacilina, ácido nalidíxico, sulfonaminas, trimetoprim, testar somente em amostras de urina. São antibióticos apenas de ação em trato urinário. Então, não adianta testar em outros fluidos biológicos, como secreção traqueal, que nunca você vai tomar uma nitrofurantoína para curar uma pneumonia, tá? Que é um antibiótico que não consegue chegar nos pulmões. Então, aqui tem algumas coisas que a gente utiliza no antibiograma que ele nos auxilia a identificação do germe, tá? Que seria com relação à resistência intrínseca. Então, quando a gente está na dúvida lá do germe que está crescendo, a gente olha o antibiograma e, dependendo da informação, a gente tem uma confirmação, tá? Então, a gente fez lá o Rugai, e o Rugai ficou meio esquisito ali, mas você está achando pelo cheiro, pelo aspecto da colônia, que é proteus. Aí eu olho lá na nitrofurantoína. Todos os proteus, obrigatoriamente, são resistentes à nitrofurantoína. Então, se tiver, você tem uma informação que confirma, tá certo? São uma confirmação a mais. E aí, por aí vai. Vários germes têm os seus confirmatórios aqui, no antibiograma. Então, todos os Enterobacter, às vezes o Enterobacter confunde muito com Klebsiella. A diferença no Rugai entre Enterobacter e Klebsiella é apenas a motilidade. Mas, às vezes, dependendo do inóculo, você não consegue ver a motilidade direito. Aí você consegue pelo antibiograma aqui, tá?
Klebsiella e Enterobacter. No rugai, só na motilidade. Você vai ver lá na base do rugai, um é móvel, o outro é imóvel. A Klebsiella é imóvel e o Enterobacter é móvel. Só que aqui no antibiograma você vai ver que o Enterobacter ele tem uma resistência a cefoxitina, amoxicilina, clavulanato e geralmente é sensível ao resto. Já a Klebsiella é uma bactéria um pouco mais resistente, tá? Aqui alguns antibióticos que nós temos que ter cuidado, né, na hora dos testes, aquela questão da confirmação, voltando, né, Staphylococcus para vancomicina, enterobactérias para os carbapenêmicos, Pseudomonas polimixina. Então aqui tem algumas exceções que a gente deve levar com bastante cuidado para não cair na falsa interpretação. Resultados incompatíveis, a gente deve proceder a uma revisão. Alguns casos aqui de resultados incompatíveis relacionados a Staphylococcus, com o deteste, né, a eritromicina e clindamicina, eles sempre devem bater um com o outro. A vancomicina e a teicoplanina, que são antibióticos da mesma família, tá? Então, a vancomicina sensível, a teicoplanina resistente é uma falha de disco, tá? Possivelmente o antibiótico, aquele disquinho, ele vem impregnado com antibiótico. E pode ser que por defeito de fábrica, a quantidade impregnada ali naquele disquinho não foi bem impregnada. Então, às vezes, o antibiótico falha. Ele causa uma falsa resistência, mas é justamente pela falha. Então, você pega... por que a gente pega numa placa antibióticos da mesma classe? É justamente para identificar se ocorreu uma possível falha de impregnação, tá? Aqui, Streptococcus, resistente, né, a cefalosporinas de terceira geração e penicilina sensível. Isso aqui é uma coisa que não existe, tá? É uma coisa muito difícil de acontecer. Aqui é só mostrando aqui os Streptococcus, eles são cocos meio que lanceolados, ele tem a forma meio oval. E eles possuem, eu não sei se dá para ver ali em volta deles, dá para ver aqui no slide, ó, um halo branco. Aquilo lá é a reação de cápsula, tá? São bactérias que possuem cápsula bacteriana. Enterobactérias resistentes a cefalosporinas de segunda e terceira geração, deve-se pesquisar SBL, né? Por isso que é aconselhável já fazer isso no antibiograma. E aqui tem outras coisas. Levofloxacin resistente, cipro sensível, não existe, são antibióticos da mesma família. Amicacina resistente, gentamicina sensível, não existe. Tá? A amicacina é mais forte do que a gentamicina, teoricamente ela deveria ser sensível. Então tem algumas características que a gente deve estudar um pouquinho a farmacologia, voltando lá na aula anterior, para a gente entender essa questão das famílias, quais são os antibióticos que representam cada família, porque eles têm geralmente uma resistência e sensibilidade cruzada entre si. No caso mais específico aqui, os pseudomonas. Vou passando mais rápido essa parte, tá? Para a gente ir para a prática. Algumas características aqui que devem ser revisados, tá? Amicacina resistente, gentamicina sensível, coisa que eu já falei lá para trás. Stenotrophomonas maltophylla, que é uma bactéria de achado quase que exclusivamente hospitalar. Ela é resistente a quase tudo, mas ela é sensível a um antibiótico muito comum e muito fraco, que é o sulfazotrin. E isso serve como teste de identificação, tá? Então a gente muitas vezes fica em dúvida do Stenotrophomonas junto com a Cinetobacter, que são duas bactérias muito parecidas, até meio parente, tá? Porém, a Cinetobacter ela tem uma resistência total, principalmente ao sulfazotrin. Já o Stenotrophomonas ele apresenta sensibilidade justamente ao sulfazotrin, tá bom? Que é esse aqui, ó. Perfil clássico de Klebsiella pneumoniae, SBL,
essa Klebsiella aqui, além de ser uma bactéria ESBL, é uma bactéria MBL, que tem metalobeta-lactamase. Aqui pelo EDTA você vê aqui o sinergismo também. E aqui a Ghost Zone, né? Zona fantasma de sinergismo aqui entre o antibiótico que contém o inibidor de beta-lactamase e o outro beta-lactame, que seria aqui no caso o Astreonam. Aqui a bactéria KPC, né? Você pega o imipenem aqui, aquilo que você falou, ó, da bactéria crescendo aqui dentro do halo, tá vendo? Isso aqui já é considerado resistente, tá? Agora, se ocorre isso aqui no disco fosfomicina, o fabricante já fala para desconsiderar. Já fala para considerar o halo externo, tá? Na fosfomicina. Pode... Oi? Isso, todo ano o BRCast, a CLSI, os órgãos que fazem a padronização, eles revisam essas particularidades, eles soltam em nota. Às vezes sai na Anvisa, sai em meios de divulgação essas notas aí referentes a essas observações que foram ocorridas durante o ano. A micro muda todo ano. Micro é fogo. Pseudomonas produzindo ESBL, mas aquilo que eu falei, o Pseudomonas não deve ser reportado ESBL porque tem múltiplos mecanismos de resistência, então não é apenas ESBL. Aqui o Enterobacter com AMP-C, tá vendo? Aqui a gente vê que não é só a cefoxitina que é um indutor, o imipenem também ele é considerado um indutor, tá vendo? A área de achatamento aqui, ó. Então, o imipenem também é um antibiótico indutor, que pode ser utilizado até no lugar da cefoxitina, tá? Olha, acabou o recreio. Acabou o recreio! Vou marcar ponto aqui. No final do mês não tem, faz-me rir. Aqui, Staphylococcus aureus resistente, né, a vancomicina, com sensibilidade intermediária, né? É um Staphylococcus aí que a gente não pode afirmar por esse padrão de disco, a gente tem que confirmar. Lembra que tem um slide lá atrás que tem uma observação. A vancomicina deve ser confirmada, tá? Porque para Staphylococcus. Resistência induzida à clindamicina, já vimos lá no slide também anterior. Formatação de laudos, para finalizar aqui, a gente libera o tipo de material. Quando a cultura é negativa, a gente escreve material semeado em meios usuais seletivos. A gente pode descrever o tipo de meio, tá? Cultivado em aerobiose ou anaerobiose, mas geralmente é aerobiose. Tensão de CO2, a temperatura, né? Quanto tempo ele ficou em cultivação, apresentou crescimento, não apresentou, né, crescimento bacteriano ou fúngico. Aí no caso, se você for fazer uma urocultura, sempre liberar quantitativamente, se cresceu 0 até o número de colônias que você achar e considerar negativo, tá certo? Um laudo de cultura positiva, por exemplo, a gente solta aqui o material urina, germe isolado, Escherichia coli, contagem de colônias quando aplicável, no caso, quando a gente semeia a urina, quais são sensíveis, amicacina e tal, quais são resistentes, observação, se tem algum tipo de resistência bacteriana evidenciada, tá? Laudos não convencionais de contaminação, tá? Quando aí houve crescimento polimicrobiano, às vezes você colhe o material de uma área que cresce muitas bactérias que fazem parte da flora microbiana do local. Na aula anterior tem lá os locais onde você tem a mesma flora, tá? Que não deve ser realizado o antibiograma. Basicamente é isto, beleza? Vamos agora à prática. Obrigado pela presença de todos. Valeu, essa aula será postada. Valeu.